dava para ganhar. Se os seus atacantes pudessem entender que fazer gol é muito mais importante do que perder gol. É ou não é, Assunção? Exatamente. A gente estava aqui ontem fazendo esse jogo e comentávamos dessa partida ruim do Corinthians, mas também, Juca, vou defender o Corinthians em algum momento, né? E o momento de que o Corinthians, a gente não pode deixar de falar que o Corinthians se esforçou. Diante de todas as diversidades, diante de todos os jogadores que não jogam junto, não jogaram juntos, né? A gente tá falando aí, quem era o titular? Gustavo Henrique, Hugo Souza E o Gabriel Paulista. e Gabriel Paulista. Nós estamos falando de 3 titulares. O André também, né? Que queira ou não Sim, queira, André é pode titular. considerar titular. Então nós estamos falando de 4 jogadores titulares e os outros que eu acho que nenhum jogaram juntos em nenhuma partida. Mas não treina no coletivo os dois juntos, titular contra reserva? É diferente, Juca. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa um coletivo e um jogo. Então o Corinthians, com esse ponto que ele trouxe para São Paulo, foi muito importante diante de todas essas dificuldades que o Corinthians teve. Certo. Marcelinho, você como um corintiano, você como torcedor, ontem estávamos juntos aqui pela Madhouse fazendo o react desse jogo, e você sempre tentando acreditar ali que o Corinthians poderia se desvencilhar dessa dificuldade. Mas como o Assunção falou, 6 reservas que não conseguiram sequer fazer uma troca de passe. O Caio perdido na ponta. Um time totalmente desorganizado. Mesmo com Fernando Diniz batendo recorde de 19 jogos sem perder na Libertadores. Volta com um ponto, faltou mais. Dava pra ganhar esse jogo, não dava? Ô, Juca, o propósito do Corinthians ter ido pro Uruguai jogar contra o Penharol foi para buscar o empate. Querer um entrosamento com essa equipe reserva não tem como, porque não existe mais os coletivos para se fazer. Não existe mais aqueles amistosos, tipo assim, a equipe titular jogou quarta-feira, quinta-feira, o reserva fazia um coletivo com os juniores, os reservas faziam um amistoso. Não tem mais isso, é tudo hoje reduzido, treinamentos mais fortes. E agora, basta entender também que a qualidade técnica de alguns reservas não é da altura do Corinthians e não dá para ornar. Uma virada de jogo, um drible desconcertante, um passe refinado, não dá para você querer exigir e também não dá para fazer média, tem que falar a verdade. Né? Se o Corinthians só tem um time titular, você viu que a defesa suportou até o extremo, o Gustavo Henrique com o Gabriel Paulista tem um entrosamento já, aí vem com o Hugo, apesar de todo abatimento, a expressão facial dele falava bastante, passava isso para todo mundo, mas firme em alguns lances. Quando teve o segundo gol do Penharol, que foi até anulado, ele demorou para cair naquela bola, e eu estava conversando com o próprio Assunção, mas... Isso pode atrapalhar o rendimento do Hugo Souza no Corinthians, Marcelo? Num momento tão importante, o time na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Marcelinho. Não, você falou... O Hugo Souza. Do Hugo Souza. Porque o nome dele é Hugo Souza. Não, você falou Souza. Além de Hugo, tem Souza no nome Não dele. sei, mas você falou Souza. O Souza está aqui. Sim, mas o goleiro é Hugo Souza. Você acha que pode atrapalhar o rendimento dele, essa não convocação? Pô, Juca, ele tem que estar perto do cara, tem que abraçar ele, conversar bastante, porque é um baque, mano. E ele tá no auge, num momento, assim, sensacional. O Brasil inteiro falando o nome do cara, daqui a pouco vem uma surpresa que, com certeza... Mas o resultado ontem, mas o gol que ele tomou ontem não foi por culpa de ele estar com a cabeça na lua, porque não foi convocado. O time reserva do Corinthians, fragilizado, diante de uma... Sofreu com uma equipe que, tecnicamente, era Ruim. pior que o Corinthians. Mesmo com o time reserva, voltar com um ponto é importante. Mas o time reserva poderia ter rendido mais. Com certeza, mas não dá para render mais quando o cara não tem qualidade técnica para apresentar. Então nós estamos pedindo ou querendo ou tentando ver uma coisa que não tem. Tem que ser realista. É igual pedir para o Assunção tentar ganhar uma semana de Minas Sinuca. É muito difícil. Vamos ouvir o que o Fernando Diniz falou sobre o time reserva. Quanto tá na semana aqui hoje? Você tá ganhando. Você tá ganhando. Mas não acabou, a semana acaba hoje. Vamos ouvir o que o Fernando Diniz falou sobre o time reserva do Corinthians, sobre esse ponto conquistado fora de casa contra o Penharol. Respeita, rapaz. O time fez um jogo muito bom, competiu muito, marcou muito bem. O Penharol não teve uma chance clara de gol, nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeiro pau, que eles tiveram a felicidade de bater bem. E o
Se tinha uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu. Que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza, foi um jogo que a gente teve mais chance de vencer. Mais do que contra a Platense, mais do que contra a Santa Fé. Então, assim, teve um volume de chances criadas muito bom. E defensivamente voltou a ter um comportamento muito bom também. A gente ofereceu praticamente nada de chance ao Peñarol. Aí não dá para concordar com o que vai dizer. Nós não conseguimos oferecer quase nada ao time do Peñarol. Quem mais sofreu nesse jogo foi a bola, meu irmão. Quem mais sofreu nesse jogo foi a bola. O jogo foi difícil pros dois, não é, Souza? E não teve essa facilidade que o Diniz está falando, porque o time do Peñarol é um time fraco, tecnicamente é fraco. Mas dentro das possibilidades, cara, eu acho que foi um resultado até tranquilo. A gente está falando de 4 titulares aí no máximo. Eu também acho. Que jogaram. Talvez o Diniz tenha acordado e entendido o que o Dorival entendeu ano passado, que o Corinthians tenha um time, não tem um elenco. Então, às vezes, ele estava priorizando uma Copa e aí você tem que trabalhar a cabeça do atleta de hoje, né? Porque o atleta hoje me parece que ele escolhe um campeonato e vai até o final nesse campeonato. Mas isso não é por conta de quem o comanda que coloca isso na cabeça dele? Não, porque ano passado a gente falava isso do Dorival. Que o Dorival era das Copas. Mas ele conhece os atalhos das Copas, isso é fato. Mas com o Diniz está do mesmo jeito. O time joga de uma forma na Libertadores e joga de outra forma no Campeonato Brasileiro. Mas não é por isso que nas Copas também ele tem êxito? Porque ele ganhou uma Libertadores no mata-mata dessa forma. Mas assim, a forma como o Diniz joga indefere do lugar, entendeu, Juca? Que isso. Se é dentro de casa ou se é fora de casa, ele não muda esse sistema dele de jogar. Se é o time titular ou não, ele vai ter sempre a bola e tentar coordenar as melhores jogadas. Só que assim, tecnicamente, o time reserva do Corinthians é um time fraco. Não dá para esperar muita coisa desse time do Corinthians. E talvez seja por isso ele queira, de alguma forma, melhorar o time na tabela no Campeonato Brasileiro, que ele tenha poupado os atletas. Porque a gente vai parar aqui para analisar 3 jogos, ele não precisa nem voltar no início do trabalho do Diniz. Ele estava usando o mesmo time nas 2 competições. E o time estava vencendo em uma competição e na outra competição estava indo mal. Agora não, talvez ele tenha pensado, né, e visto com as pessoas, a análise de desempenho ali, pensado, olha, vamos poupar esses jogadores aqui, guardar energia para o Campeonato Brasileiro, já que na Libertadores a gente já tenha... Tá garantido. Tá garantido. Mas assim, é muito importante na Libertadores você ter a melhor campanha, no geral. Mas então, por isso, eles foram jogar fora de casa, eles jogaram com o time mistaço, estão em primeiro ainda disparado, para eles foi uma noite boa. Com certeza, são 19 jogos do Diniz. 19 jogos. 19 jogos. E uma coisa aqui, se entrasse com o time titular, certo? Aí faria o resultado, aí tiraria. Eu prefiro. Não era mais fácil? Eu prefiro. Foi o que nós comentamos ontem aqui, o Corinthians dava pra ganhar esse jogo. Os gols perdidos no segundo tempo são assim, de maneira lastimável. Ô Drago, você acha que poderia ter entrado com o time titular, fazia o resultado e botar os caras pra descansar? Não era mais fácil? Eu acho que ele deve ter algumas informações ali. Deve não, ele tem informações. Deve, não deve. Me ajuda a te ajudar. Ele deve ou não deve? Mas Os caras tem outra ficam também. que te corta, irmão. Quem garante que os titulares iam fazer resultado, ia dar certo, ia conseguir fazer o gol? Você ouviu? O quê? Passando o pano? Gesticula a mão só um pouquinho. Começou já. Eu não comecei a falar, como é que vocês estão colocando que eu tô passando pano? Você deve... Não, é o deve, seguinte, deve. ele tinha informações ali para tirar os caras, priorizando o final de semana, como vocês colocaram. Também não dá para exigir do Corinthians, no atual momento do clube, que ele tenha um time reserva bom. Porque poucas equipes no futebol brasileiro têm essa possibilidade hoje. Se a gente discute o banco do Palmeiras, a gente vai ter que discutir o banco do Corinthians e de outras equipes. Não, eu discordo de você, Ivan. Manda. Discordo. Não, deixa só ele concluir. Tá, mas peraí. eu discordo. Tá, mas deixa ele concluir. Então eu acho que o Corinthians hoje não tem capacidade financeira para entregar reservas praticamente do mesmo nível dos titulares.